Então, vamos lá, né? Compulsividade alimentar periódica e sua relação com a ansiedade. Tutora é Tamires Silva Steven, aluno Joana Costa Ribeiro, Centro Universitário Leonardo da Vinci, turma 2072 NTR, TCC 14 de 2023. Transtorno alimentar e compulsão alimentar é caracterizado por consumo de grandes quantidades de comida acompanhado de sentimentos de angústia, incluindo vergonha, nojo, culpa, distúrbio psicológico, interferência direta no comportamento alimentar, visto que as escolhas frequentes das refeições dependem de vários fatores, sendo ele emocional e não apenas as necessidades fisiológicas. A ansiedade é considerada nos dias atuais por muitos estudiosos como o mal do século. Portanto, se faz necessário conhecimento sobre o tema. O presente estudo tem por objetivo conhecer esse tratamento e sua relação com compulsividade alimentar periódica. Foi utilizando todo esse método de pesquisa, analisamos de forma crítica em fundamentos teóricos e conceitos disponibilizados pelo órgão, compreendido como um sentimento e necessário para sobreviver, sobrevivência humana, visto que a finalidade é antecipar um perigo futuro. Por exemplo, pessoal, as pessoas acham que tudo é compulsividade alimentar, quando na verdade não é assim, tá? Por exemplo, a gente vai chegar nesse ponto e eu quero deixar bem claro isso para vocês, é o seguinte. O que que é uma alimentação saudável? Uma alimentação é muito pouco rica em carboidratos, sem açúcar refinados, com pouco de fruta, porque a fruta também tem bastante açúcar. E o que que acontece? Às vezes a gente confunde as pessoas que comem muito para poder matar a sua fome com compulsividade alimentar. E na verdade essas pessoas que comem muito, elas não são compulsivas alimentar. Elas comem muito apenas por prazer, apenas para poder matar ali aquele desejo que elas têm, tal, beleza, tudo normal. E geralmente essas pessoas, elas têm um sobrepeso, mas esse sobrepeso, se elas praticarem alguma atividade física, fazerem alguma atividade física, esse sobrepeso delas, como é que eu posso dizer, não vão se sair se elas praticarem uma atividade física regular, se elas fizerem alguma atividade física, seja ela aeróbica, seja ela de resistência, que no caso é a musculação, seja ela um trabalho de força. Diferentemente, pessoal, do compulsivo alimentar, porque quando a gente fala de compulsão alimentar, eu quero deixar bem claro para vocês que é aquela pessoa que num curto espaço de tempo, entendeu? Vou repetir novamente. Compulsão alimentar é aquela pessoa que, num curto espaço de tempo, ela acaba tendo uma grande ingesta calórica. Por exemplo, quando eu digo num curto espaço de tempo, eu quero dizer para vocês o seguinte, que de 5 a 20 minutos essa pessoa consegue ali ingerir de 6 até 20 mil calorias. É uma pessoa que pega um pote de sorvete, devora ele sozinho. É uma pessoa que pega 3, 4, 5 batata frita e devora sozinho. É uma pessoa que pega uma pizza GG e acaba comendo todos os pedaços sozinho. E geralmente, pessoal, a pessoa que tem essas características de compulsividade alimentar, ela acaba comendo isso sozinha, sozinha. E depois ela acaba se sentindo mal. Ela acaba tendo nojo, tendo vergonha dela mesma. Entendeu? Então, são essas situações que a gente precisa entender. Eu preciso colocar na minha cabeça que uma coisa é eu ter compulsão alimentar, que é justamente a pessoa que come bastante, e tem uma ingestão calórica muito alta num curto espaço de tempo. Outra coisa é eu comer bastante, é eu comer muito. Entendeu? Que são coisas totalmente diferentes, mas que precisam ambas serem analisadas de forma isolada, diferentemente, ter um olhado profissional com um pouquinho mais de cuidado e não achar que a pessoa, por comer muito, tem compulsividade alimentar, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Transtorno alimentar da compulsividade TCF foi descrita pela primeira vez na década de 1950 e 50 e foi caracterizada como um episódio de consumo descontrolado de grandes quantidades de comida
com sentimento de angústia subjetivo, vergonha, nojo. A ansiedade é considerada nos dias atuais por muitos estudiosos como o mal do século, portanto, se faz necessário mais conhecimento sobre o tema, como base nos dados dos estudos científicos, a qual a pesquisa teve com finalidade de conhecer sobre esses transtornos em relação. Compulsividade alimentar, pessoal, quando a gente fala de compulsividade alimentar, ela é um vício. E esse vício da compulsividade alimentar, eu quero colocar para vocês, é justamente, é por carboidratos ou é por doce. E quando a gente vê essas situações, da pessoa ela acabar tendo esse tipo de compulsividade, a gente acaba fazendo uma análise. Geralmente, as pessoas que são compulsivas, pessoal que tem o transtorno de compulsividade alimentar por ansiedade, essas pessoas geralmente pela manhã elas quase não comem, vai chegando meio-dia, come ali muito pouco, à tardezinha ela já vai começando a comer, mas uma característica que eu quero que vocês entendam do compulsivo às vezes ele tá ali no trabalho, mas ele tá com a cabeça pensando, eu vou sair daqui, eu vou passar lá na sorveteria, eu vou comprar aquele potão de sorvete, eu vou passar lá no mercado, eu vou comprar aquelas batatas fritas, eu vou pedir aquele hambúrguer, eu vou pegar aquela Coca-Cola de 2 litros, eu vou tomar ela sozinho. Ou seja, os pensamentos dele já estão fluindo, ele já está ali pensando, ele já está martelando do que ele vai fazer e como ele vai fazer. Então, o que que acontece? Quando chega em casa, que ele sai do trabalho e já é à noite, que geralmente as compulsões alimentares são caracterizadas durante o período da noite. Por que que eu digo do período da noite? Porque é quando você sai do trabalho, é quando você está com o corpo relaxado, chega para poder descansar. E aí você chega e você vai diretamente para frente, às vezes, da sua televisão. Você toma um banho, vai para frente da televisão e quando você chega na frente da televisão, às vezes você se depara com algumas propagandas, por exemplo, de comidas, e às vezes essas comidas são doces, são salgados. Às vezes você assiste uma novela e lá tá passando coisas de comida também. E aquilo vai rodando na sua cabeça. E devido você já ter passado o dia todo, basicamente teve pouca ingestão calórica, e não estou sendo hipócrita aqui de dizer para vocês, por exemplo, que o correto, o ideal seria você ingerir durante o dia de 60 a 70% de ingestão calórica dos seus macronutrientes e micronutrientes. 60 a 70%. Deixando 30% para a noite. Quando você pensa nesse processo de compulsividade alimentar, isso seria o correto. Mas aí, pessoal, o que que acontece? Muitos profissionais acabam colocando o seguinte, não, e até mesmo a pessoa, porque hoje tem as dietas da moda, tem os blogueiros, não, corta carboidrato, tira isso, faz aquilo. Os blogueiros pregam muito isso. E nós, enquanto profissionais, precisamos entender que nutrição é a individualidade biológica de cada um. A melhor dieta é aquela que eu consigo seguir, é aquela que eu consigo fazer. Então, quando você pega uma pessoa com um transtorno alimentar, que tem ansiedade, você precisa analisar e ver essa pessoa de uma forma diferente, analisar essa pessoa num todo, enxergar o contexto num todo, porque quando eu digo cortar o carboidrato à noite, eu tenho que pensar no seguinte: essa pessoa está pronta para cortar, para ficar sem esse carboidrato à noite? Pô, essa pessoa já tem ansiedade. Essa pessoa passa o dia todo pensando em doce. Essa pessoa passa o dia todo pensando em batata frita, pensando em x-tudo, pensando em refrigerante. Será que o ideal seria cortar o carboidrato? Ou seria eu, com o meu conhecimento, é, montar estratégias para que essa pessoa tenha ali um aporte? Por exemplo, colocaria uma fruta. A fruta ela tem frutose, e automaticamente jogaria para o seu cérebro, quando você ingere o fruto, jogaria para o seu cérebro que você estaria fazendo a ingestão de carboidratos. Será que não seria o ideal eu tentar fazer essas manipulações? Porque é muito fácil eu pegar e colocar assim, não, eu vou cortar o carboidrato. Mas aí eu corto o carboidrato, mas a pessoa vai lá por não estar pronta psicologicamente, que aí a gente vai já falar mais na frente, que é uma coisa que eu bato muito na tecla e bate muito com a minha que foi a responsável pelo meu estágio, sobre a questão da equipe multidisciplinar, porque nem sempre nós, enquanto profissionais, vamos conseguir
fazer todos os procedimentos, nem sempre nós vamos conseguir fazer todo o processo, nós vamos precisar de uma equipe, e essa equipe, muitas vezes, pessoal, ela passa por aqui. É um psicólogo, é um médico, é um endocrinologista, é um psiquiatra, é um educador físico, e eu preciso estar em conjunto com essas pessoas, eu preciso estar em constante comunicação com essa pessoa, principalmente quando eu for atender pacientes desse nível, principalmente quando eu for pegar pacientes que se enquadrem, que sejam compulsivo alimentar, que sejam diabetes, que tenham o quadro de TDAH e etc. E se for uma criança, é diferente, eu preciso analisar diferente, então todas essas situações ela tem um contexto por fora que precisa ser visto e enxergado com carinho, e que muitas vezes é negligenciado pelo profissional. E muitas vezes algumas pessoas, fulano não tem compulsão alimentar, não, é uma frescura, é uma coisa normal. E geralmente, pessoal, quem é compulsivo alimentar, você vai ver que a pessoa é ou é obesa, tem um grande sobrepeso, um acúmulo de gordura no abdominal muito grande. Então, é essas situações que a gente precisa pensar, analisar e ver com todo carinho. Um transtorno alimentar se caracteriza pela grande ingestão calórica de alimentos em pouco tempo, associado ao sentimento de compulsão alimentar. Os pacientes desse transtorno, mesmo após se alimentarem de forma exagerada, sentem vontade de se livrar do excesso de alimentos. Esse problema acomete principalmente pessoas que estão sobrepeso. De acordo com pesquisas, cerca de 3,5% das mulheres e 2% dos homens sofrem de algum transtorno. É justamente aquilo, o transtorno alimentar é justamente aquilo que a gente já conversou, pessoal. Pessoas que têm uma grande ingestão calórica num curto espaço de tempo, que ingere de 6 até 20 mil calorias, aí num curto espaço de tempo, quando eu digo é de 5 a 20 minutos, e uma grande característica, e é aí que a gente vai ver, que o compulsivo alimentar não é todo dia, tá, gente? Na maioria das vezes ali vai acontecer de 4 até 5 vezes na semana, às vezes 3 vezes na semana, e a gente tem pesquisas aí que vocês podem ver que, por exemplo, isso acomete mais nas mulheres. E por que nas mulheres? Eu costumo dizer o seguinte, cara, não é que as mulheres sejam o sexo frágil, mas o sentimento das mulheres basicamente eles são mais verdadeiros do que o dos homens. As mulheres acabam se entregando, se doando de uma forma diferente dos homens. E isso eleva um processo. E nós estamos aí num período pós-pandemia, que se a gente for analisar aí cada caso, é um caso, a gente vai ver que muitas pessoas estão passando aí por um processo de ansiedade, por um processo de depressão, que acaba aí acarretando num conjunto para a gente poder ter aí futuramente pessoas com bastante compulsividade alimentar, pessoas com bastante sobrepeso, que hoje o Brasil aí basicamente quase lidera o ranking de sobrepeso no mundo, entendeu? O primeiro lugar fica os Estados Unidos. Então, isso a gente precisa ajustar, isso a gente precisa ver e ter essa visão clínica enquanto a essas situações, tá, gente? O termo ansiedade pode ser definido como estado de tensão ou apreensão, cujas causas não são necessariamente medo, mas sim expectativa de alguma coisa, nem sempre ruim, que acontece em um futuro próximo. É justamente aquela situação que eu coloquei mais atrás um pouquinho, que a pessoa, desculpa da pessoa, que a pessoa que vai estar lá no trabalho, ela já vai estar pensando, a coisa ainda nem aconteceu, ela já vai estar pensando o que seja de bom, o que seja de ruim, ela já vai estar pensando como que ela vai conseguir comer, ela já vai estar pensando todas essas situações nesse contexto aí por fora, tá, gente? A gente vai lá para cá. Por que sentimos fome e saciedade? Mas vamos lá, a fome começa no estômago e quando o estômago fica vazio, aumenta a produção de um hormônio chamado grelina. Essa grelina avisa o nosso hipotálamo que precisa comer e o corpo pede a próxima refeição. Quando a comida chega ao estômago, a grelina diminui, os sentimentos cada vez mais, menos a vontade de se alimentar. A comida digerida sai no estômago e entra no intestino, que dá o início ao hormônio GLP-1 e essa insulina funcionando como um freio para o nosso cérebro da fome, tá? Basta a gente observar aí a nossa figurinha ao lado. Eu não vou me ater muito a esse slide aqui, mas eu vou colocar para vocês aqui os principais sinais de compulsivo. Perda de controle, o perda do controle do que vai ser consumido, comer escondido sem vontade e até passar mal, sentir culpa depois. O tratamento é comportamental, com a mudança do estilo de vida. Ou seja, gente, é uma reeducação alimentar, não é uma dieta, é uma reeducação alimentar. Pode incluir o uso de antidepressivo,
e indutores de saciedade. O caminho do prazer, a serotonina, é o hormônio responsável pela sensação de liberação a longo prazo, depois de comer, há uma liberação generalizada pelo corpo. A chegada dessa substância até o nosso cérebro, mecanismo de saciedade do hipotálamo, estrutura da temperatura, aumenta a saciedade e inclui pessoas que já param de comer. Tá, gente? Isso aqui são materiais apenas de pesquisa, tá, pessoal? Aqui tá nossas referências bibliográficas, tudo certinho. E muito obrigado. Quero dizer para a professora de já muito obrigado. Dizer que esse foi um período em que tive câncer no abdômen, então acabou sendo um processo bem difícil para mim, mas que espero ter atendido às necessidades do TCC. Muito obrigado e tenha bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver, tá? Esse vídeo.